Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de A Profecia, do original The Omen, de 1976. A Profecia é um clássico do terror e do cinema como um todo. É um filme conhecido pelo seu tema de terror religioso, como a vinda do anticristo e, é claro, o número da besta, 666. E é por isso que eu tô falando desse filme agora aqui no canal, porque a gente alcançou 66,6 mil inscritos, e por coincidência ou não, afinal a gente tá falando de A Profecia, no mesmo dia que a gente alcançou essa marca, a gente também chegou em 6.600 seguidores no Instagram. Então nada mais justo do que falar sobre A Profecia, talvez um dos filmes mais famosos que usa o 666. E A Profecia foi uma iniciativa do produtor Harvey Bernhard. Um amigo deu pra ele a ideia de fazer um filme sobre uma criança que é o anticristo, ele achou uma boa ideia e contratou o roteirista David Seltzer e o diretor Richard Donner pro projeto. Mas a parada só foi tomar forma mesmo quando o Gregory Peck, um dos atores mais renomados da Hollywood clássica, aceitou fazer o papel principal. O que foi curioso, porque nos anos 70 ele não estava atuando tanto, ele já estava meio aposentado, mas ele topou fazer o papel do Robert Thorne aqui. Algumas pessoas teorizam que isso tem a ver com o suicídio do filho dele que aconteceu no ano anterior, algo sobre interpretar um personagem que é um pai complexado ali, vivendo com culpa. Eu não sei muito bem sobre isso não, na verdade, mas acho que é uma curiosidade que dava pra mencionar aqui. Até porque quando se fala de tragédias e curiosidades, A Profecia é um prato cheio. O filme é famoso por causa da sua maldição. É um desses filmes que todo mundo coloca o terror falando que a produção estava amaldiçoada, um monte de coisa aconteceu com os membros da equipe enquanto eles gravavam. E pra começar o vídeo, eu na verdade pesquisei bastante sobre isso, li muitos relatos em sites diferentes e eu acho engraçado como esse lance da maldição da profecia parece um grande telefone sem fio do cinema, porque a história vai crescendo de site pra site. Então talvez A Profecia seja o clickbait original do cinema. Ok, mas o que rolou na maldição? Dependendo do site, eles vão te falar que durante a produção do filme, supostamente o avião do Gregory Peck, do roteirista e de um dos produtores foi atingido por raio. Dependendo do site, eles colocam um quarto avião aí de outro membro da equipe também, mas isso eu vi algumas vezes só. Também tiveram alguns bombardeios causados pelo exército republicano irlandês. O consenso é que teve um bombardeio no hotel que o diretor Richard Donner estava hospedado. Acho que o caso mais suspeito é o do avião que foi contratado para levar o Gregory Peck para Israel, que eles trocaram o avião em cima da hora e o avião que ia fazer isso originalmente acabou levando uma outra galera que não tinha nada a ver com a produção e esse avião caiu e todo mundo morreu. Eu tentei pesquisar sobre o acidente, mas eu não consegui achar nenhuma informação sobre ele que não fosse desses sites falando sobre a maldição da profecia. E tem alguns sites onde o relato aumenta ainda mais e fala que o avião não só caiu e morreu todo mundo, como ele caiu em cima do carro que estava a família do piloto. O que pra mim já é história de pescador. Acho que a ocasião mais bizarra e que realmente aconteceu de fato, depois que o filme já estava na pós-produção, o técnico de efeitos que foi responsável pelos efeitos de A Profecia sofreu um acidente de carro na Holanda quando ele estava gravando outro filme e a namorada dele morreu decapitada igual uma das cenas de A Profecia. E essa parte é real e é esquisita de verdade, mas aí é claro que quanto mais você pesquisa sobre a maldição, mais eles vão colocando coisa na história. Tem relatos que falam que depois que o acidente aconteceu, ele saiu do carro e viu uma placa falando que ele estava perto da cidade de Homem a 66,6 km de distância. E eu dei uma pesquisada e claro que essa placa nem existe na Holanda. Enfim, eu acho que esse lance da maldição da profecia acabou sendo uma coisa que ficou tão conhecida quanto o filme, e por isso que eu achei legal começar o vídeo falando disso já. E eu acho que de fato aconteceram algumas coisas estranhas ali, algumas coincidências talvez, mas eu também acho que deram uma aumentada nessa história de maldição aí pra publicidade do filme, né? Isso acontece. Mas aí parando pra pensar, eu reassisti A Profecia pra fazer esse vídeo no dia 5 de julho de 2021, alguns dias atrás. E quando eu acabei de ver o filme, qual foi a minha surpresa? Quando eu abri o Instagram e descobri que o Richard Donner, o diretor, tinha morrido no mesmo dia. Então talvez tenha alguma coisa aí mesmo. Inclusive, descanse em paz, Richard Donner, o cara fez muitos filmes bons aí, fez Máquina Mortífera, fez Superman, fez Os Goonies, um clássico dos anos 80, e fez A Profecia. Enfim, A Profecia foi lançado em 1976, foi um dos filmes com a maior bilheteria do ano. E com isso, claro, vieram as continuações. O filme tem 3 delas, que foram lançadas até os anos 90, e teve o remake, que foi lançado em 2006, no dia 6 do 6 do 6, porque é bom que eles não deixaram isso passar, né? E eu tenho que dizer que a primeira vez que eu assisti o The Omen, eu achei ele um bom filme, mas eu ainda tinha uma resistência, porque como eu já disse algumas vezes aqui no canal, todo esse subgênero de criança assassina do terror não me empolga muito. Mas reassistindo agora, eu me toquei que apesar do Damien Thorne ser a cara da franquia, e ele é a imagem mais memorável do filme,
Esse não é tanto um filme de criança maldita, de criança assassina, ele não tem muito disso. Eu acho que o terror aqui vai muito mais pra forças sobrenaturais como um todo. E eu não tenho muito pra reclamar, né? Obviamente, A Profecia é um clássico. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram A Profecia ou os outros filmes da franquia, o que vocês acham desse filme. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. Claro, também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também aí embaixo na descrição do vídeo tem esse botãozinho maravilhoso de virar membro da Trecheira Violenta. Você pode se tornar um membro do canal e ter acesso a alguns conteúdos extras, tipo erros de gravação ou emojis para usar no chat. E também você pode participar de enquetes que vão ajudar a decidir alguns filmes pra gente falar aqui no canal também. E claro, também vou avisar aqui de uma vez o aviso de spoilers. Essa é uma sessão Trashback, toda sessão Trashback tem spoilers, esse é um filme que já saiu há muito tempo atrás, então estejam avisados e vamos nessa! A trama da Profecia, como é o caso com vários clássicos do terror, na verdade é uma trama bem simples. O Gregory Peck interpreta Robert Thorne, que é um diplomata americano morando em Roma. Quando o filho dele morre no nascimento, um padre suspeito sugere que ele faça uma troca e crie um outro filho, que a mãe morreu no parto. O Robert aceita isso, sem a mulher dele saber, e passa a criar essa criança, que é o Damien. A história se passa alguns anos depois, quando o Damien completa 6 anos de idade, e uma série de acontecimentos e mortes bizarras fazem o Robert Thorne a acreditar que o Damien, na verdade, é o anticristo, o filho do capeta, que ele adotou sem saber. Ele passa a pesquisar mais sobre o passado da criança e procura um jeito de matar o anticristo, que no final ele não consegue. Primeiro porque é um pouco natural que as pessoas achem suspeito um homem adulto tentando esfaquear uma criança, e segundo porque se ele não matasse o Damien, não ia ter 3 continuações. Acho que logo de cara a primeira coisa que chama atenção no filme é a trilha sonora, que é tão icônica e tão boa que levou um Oscar. E inclusive foi o único Oscar da carreira do Jerry Goldsmith, que foi um dos maiores compositores de Hollywood. Ele conseguiu fazer uma música título que por si só já é tensa. O tema clássico que se chama Ave Satani e serve quase como isso mesmo, é um hino satânico, com uma orquestra bolada de fundo e um coro macabro. A trilha sonora desse filme é um dos maiores indicativos da presença sobrenatural que tá lá o tempo todo e deixa todo o filme muito mais tenso. Com certeza é uma das melhores e mais icônicas trilhas sonoras do terror. E o roteiro também é bem direto ao ponto. O filme começa com um tom macabro, com o Gregory Peck no carro e uma narração de fundo já falando, o bebê tá morto, como se estivesse ecoando na cabeça dele. É um começo que é bem simples e que estabelece bem o motivo para toda essa dinâmica familiar dos Thorne. O Robert acha que a esposa não vai aguentar a notícia de que o bebê morreu e o padre dá essa opção de troca de bebês e ainda diz aquela frase icônica, Deus te deu um filho, o que é bem cínico porque esse padre tá lá de conchavo com os satanistas o tempo todo. E eu gosto que conforme a trama passa, você vai percebendo junto com o protagonista que nada que aconteceu nessa noite foi coincidência. Foi tudo manipulado pelos satanistas e a escolha da família Thorne para ter essa criança também foi proposital. O filme tem essa profecia sobre o apocalipse que diz que o anticristo vai surgir do mar eterno, que eles interpretam como o anticristo vai surgir da política. Então os satanistas arranjaram para ele ser criado por um diplomata dos Estados Unidos. Até que faz sentido. Enfim, toda a trama do filme é desencadeada por causa dos eventos e mortes suspeitas que acontecem, e eu gosto que o roteiro começa já com uma parada bem grave, que é o suicídio da babá, que talvez seja a cena mais icônica do filme. E esse é um filme que ele não tenta esconder que a criança é o mal encarnado. Isso é muito evidente pela direção, que dá muito destaque no menino, com as músicas macabras tocando de fundo, mas ainda assim a trama não fica chata, a graça é você ver os protagonistas descobrindo isso. E eu acho que esse suicídio é perfeito pra começar a trama, porque já mostra pra gente que tem uma força sobrenatural bem clara ali, mas pros personagens não é tão claro, pra eles pode só ser a babá que se matou mesmo. A primeira parte da trama é o Robert e a Catherine, que é a mulher dele, percebendo que o Damien não é uma criança normal por conta de situações que vão gradualmente piorando. É ele dando piti quando chega perto de uma igreja, é ele indo no zoológico e deixando todos os animais surtados. Ah, e claro, tem a babá satânica que aparece também. A senhora Baylock é a babá substituta, que aparece do nada, ninguém sabe de onde ela veio. No começo ela fala algo sobre ser de uma agência de babás, e a Catherine fala que vai ligar pra conferir, mas isso nunca tem continuidade. Você acha que o embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido teria um pouco mais de cuidado com a galera que fica entrando na casa dele, né? Mas enfim. A senhora Baylock pra mim talvez seja a coisa mais fraca desse filme, apesar dela ser um personagem macabro e reconhecido e tal. Mas é porque eu acho que ela é o personagem mais caricato no meio de uma trama que os personagens se levam a sério e eles tentam ser mais reais.
reais. Mas assim, a atriz tá mandando muito e a senhora Baylock tem uma presença ali. Ela tem os momentos assustadores e ameaçadores. Só que ao mesmo tempo é isso, ela é tão obviamente do mal, e ela caga pra tudo que os Thorne pedem pra ela tá sempre descumprindo ordem, fazendo outra coisa. Eu só me pergunto como que eles não tentaram demitir ela no meio do filme. Ainda mais na cena do cachorro, que ela só decide levar um Rottweiler selvagem aleatório pra morar junto com a criança no quarto dela. Acho que qualquer pai minimamente apreensivo ia achar isso um tanto quanto perigoso. Os cachorros são outro elemento bom da trama. O nome do filme é The Omen. E Omen é uma palavra que significa... é o nome de uma banda de heavy metal obscura dos Estados Unidos dos anos 80. E agora que eu já falei disso, já tirei isso do caminho, vamos falar que Omen significa presságio. E esse é um filme que bate muito nessa tecla do presságio e dos elementos que indicam uma presença sobrenatural ali. O cachorro é um dos principais elementos sobrenaturais do filme e às vezes ele parece que é a própria representação do demônio ali. A cena do aniversário no começo tem o cachorro encarando a babá e fazendo ela ir se matar, e depois disso Damien acena pra ele como se reconhecesse ele. Acho que faria sentido pro anticristo reconhecer uma representação do próprio pai ali. E de elementos sobrenaturais, a gente tem o mais importante aqui, o mais memorável, que é o número da besta. Como eu disse, esse talvez seja o filme de terror que usou melhor esse elemento do 666 na trama. Ele tem uma parte que os personagens explicam o número da besta, que é tipo uma santa trindade satânica, que é o capeta, o anticristo e o profeta falso. Cada um deles representado por um 6, que falam que é o número do demônio. E por causa disso, o filme tá cheio de 6 em todo lugar. O Damien nasceu às 6 da manhã do dia 6 de junho, então isso faz 666. E tem as marcas de nascença, que surgem em todo mundo que se converte ao satanismo, e essas marcas são relevantes para a trama quando, no final, o Robert Thorne tem que verificar se o Damien tem isso escondido na cabeça. E essa é uma trama que ficou icônica, ela tem muitos elementos reconhecíveis, e acho que uma parte importante do filme também são as cenas de morte e o presságio delas que acontecem nas fotos. Tem o personagem do David Warner, que é um fotógrafo que ajuda o Robert com a investigação dele das origens do Damien, e esse personagem é o primeiro a sacar que tem alguma coisa sobrenatural rolando por causa das fotos que ele tira. Ele percebe que quando ele tira foto de alguém que as forças demoníacas estão planejando matar, as fotos vêm com um ruído que indica a maneira da morte da pessoa. Isso acontece com a babá que se enforca, com o padre que é atravessado por um para-raio e com o próprio fotógrafo que é decapitado. E eu gosto como o filme conta essas descobertas pra gente visualmente. São cenas que é só o fotógrafo revelando as fotos e percebendo os ruídos, sem diálogo nenhum. Depois até tem um diálogo expositivo quando ele explica pro Robert Thorne, mas a essa altura a gente já entendeu o que é e como é que esse presságio funciona. E eu gosto das cenas de morte porque elas são bem variadas, e como eu disse no começo do vídeo, elas parecem mais a obra de uma força sobrenatural maior. Não é uma coisa de a criança malvada matou todo mundo. Esse filme acaba que tem uma das crianças macabras, uma das crianças assassinas mais famosas do cinema, e a criança não mata ninguém no filme todo. A morte da babá é um suicídio que é causado pelas forças sobrenaturais, com um tipo de controle de mente ou sei lá, e ela é mais atribuída ao Rottweiler. E por acontecer no aniversário do Damien, até dá pra interpretar se o Rottweiler for o demônio, até pelo que a mulher fala antes de se enforcar também, que aquilo é o presente que o pai do Damien tá dando pra ele no aniversário dele. Olha só. A morte do padre também é uma bem interessante, porque ele é vítima de uma tempestade com relâmpagos. Então é uma cena que trata essa força demoníaca ali quase como se ela fosse uma força da natureza. A mãe do Damien é jogada de uma janela pela senhora Baylock, e o fotógrafo morre em uma cena bizarra de acidente com um caminhão que parece saída diretamente dos filmes de premonição. E aliás, esse não é um filme muito pesado de gore e de efeitos, mas essa cena da decapitação é maravilhosa. Ela é muito impactante porque vem do nada, e eu acho os efeitos bons. Do tipo, dá pra ver que é um bonecão ali, mas ainda assim eu acho muito bem filmado. O único outro efeito que é mais ou menos grotesco do filme é o rosto do padre queimado, que é o padre satanista da introdução que se arrependeu e se converteu de volta pro cristianismo. Eu acho que é uma maquiagem ok. Acho que o olho queimado dele fica meio zoado ali, não parece muito natural. De resto, o filme tem os efeitos de sangue mais sutis. Tem toda a cena que o Robert e o fotógrafo vão no cemitério desenterrar a mãe original do Damien, e eles são atacados por cachorros e o Gregory Peck fica com o braço preso na grade pontuda. Isso podia ser uma cena de gore brabo, mas o filme não foca nisso. Os efeitos aqui são secundários, o principal é a tensão da cena mesmo, e isso ele faz muito bem. Eu acho todas as atuações aqui muito boas também. O Gregory Peck nem tem muito o que falar. O cara faz muito bem esse personagem conflitado, que tá sempre com uma dúvida se ele acredita ou não no sobrenatural. A Lee Remick, que interpreta Catherine, também tá excelente. Eu gosto da mudança de personagem dela na trama, como as coisas vão acontecendo e ela vai ficando com medo do filho, e até saca que ele não é filho dela de verdade. Eu gosto bastante também do David Warner, ele é um ator que eu reconheço
isso porque ele faz vários papéis em Star Trek, geralmente fazendo personagem mala, mas ele funciona bem como esse fotógrafo que é meio professor enredo e meio ajudante do protagonista. Quem também tá muito bom é o ator que faz o Padre Brennan, que é aquele personagem do profeta enigmático de filme de terror. O personagem tem uma história bem legal ali nas entrelinhas. Ele é um padre satanista que tá com câncer terminal e que trocou de ideia e decidiu ir contra os planos do anticristo para tentar garantir uma vaga no céu. Eu acho engraçado que no começo ele parece só ser meio mala, aquele tipo de personagem que fala tudo por enigma, e você fica só irritado com ele. Ele só explica direito, racionalmente, o que é, em vez de só entrar no escritório do Robert Thorne gritando umas frases pela metade. Mas aí depois revelam que o cara tava dopado de morfina o tempo todo. Então até que faz sentido essa atitude meio esquisita dele, que ele se comporta de um jeito estranho e fala umas paradas confusas, uma coisa meio nada com nada. E claro, o último ator que tem que ser mencionado aqui é o ator mirim que faz o Damien. O diretor foi bem sagaz aqui para dirigir a criança. O primeiro acerto é que o Damien quase não tem fala no filme, então o menino não precisava falar muito, ele só precisava demonstrar uma emoção certa numa cena certa, e o diretor soube tirar expressões boas do menino. Ele tem uma cara endiabrada e ele tem umas encaradas e uns sorrisinhos que, juntos com a trilha sonora, funcionam bem para fazer um personagem macabro. E eu gosto que a presença do Damien não é tão grande assim em algumas cenas de sobrenatural, porque abre uma pequena margem de interpretação ali para você pensar se a criança é do mal mesmo ou se ela está sendo usada pelos satanistas. O Damien, na verdade, parece meio passivo o filme todo. A única cena que ele toma uma ação direta é quando ele derruba a mãe da sacada. Mas ainda assim a cena pode ter sido um acidente, com ele andando pela casa doidado com o velotrol dele sem ver para onde estava indo. Pelo que eu pesquisei do filme, o diretor realmente queria fazer uma trama mais ambígua. Aquele tipo de filme que você não sabe se era alguma coisa sobrenatural mesmo ou se era a loucura do Robert Thorne. Por isso, o filme não tem coisas tão surreais assim, tipo bode, anticristo, gigante ou qualquer merda dessas. O diretor queria que todos os elementos do filme tivessem alguma explicação racional, natural também. Mas os produtores também não queriam fazer o filme ser todo desse jeito. Então acho que no produto final, a presença do sobrenatural ali é indiscutível. O sobrenatural claramente está ali. Mas ainda assim eu acho que essa visão do diretor de tentar fazer algo mais ambíguo acabou sendo refletida no filme final, principalmente com o personagem do Damien. E assim, por mais que as pessoas geralmente lembrem esse filme como o filme do Damien, a criança, anticristo, essa não é nem a parte que eu mais gosto do filme. A parte do filme que é a que eu mais curto é o mistério e a investigação que o Robert e o fotógrafo começam a fazer. Eles viajando pra Roma para ir atrás das origens do Damien e descobrindo que não tem muita ponta solta sobrando para eles investigarem. O hospital onde a troca de bebês aconteceu foi incendiado, o padre satanista da introdução agora tá mudo e ele consegue se comunicar, mas muito mal. E também tem uma das melhores cenas pra mim aqui do filme, que é a cena do cemitério. Os dois abrindo o túmulo da mãe real do Damien e descobrindo que é um chacal é uma cena muito tensa. E também continua com eles abrindo o túmulo do filho real do Robert e descobrindo que ele foi assassinado e que, na verdade, toda essa situação foi manipulada desde o começo. Aliás, o design de cenário desse filme também é incrível. O filme, na verdade, foi quase todo gravado em locações reais. A maior parte em Londres, mas também tiveram algumas na Itália e em Jerusalém. Mas a cena do cemitério é um estúdio, ela tem cara de estúdio, mas é um cemitério muito bem feito e muito macabro. E eu gosto muito também do quarto do Padre Brennan, que é um quarto todo coberto de páginas da Bíblia, tem um visual muito bom. A fotografia do filme como um todo é muito bonita, é muito macabra, e eles aproveitam bastante todos esses cenários exóticos e paisagens que eles estão gravando. E claro, a direção do Richard Donner também é muito boa. Ele faz umas cenas bem tensas e tem uns planos bem criativos. No começo eu gosto dos planos que ele faz usando reflexos. Tem o plano que apresenta o Damien quando bebê, e tem um outro muito bom, que é o Gregory Peck chegando em casa, e você acha que o plano está sendo gravado de dentro da casa até ele aparecer da outra direção e abrir a porta, você vê que era um reflexo o tempo todo. Toda vez que tem algum elemento sobrenatural, ele coloca bastante zoom, bastante close-up, planos fechados e uma música tensa. Isso tudo funciona muito. Além de umas escolhas interessantes de enquadramento e mise-en-scène. Quando a senhora Baylock encontra o Damien a primeira vez, ele tá na frente da lareira acesa, então ele é o anticristo ali na frente do fogo do inferno, bem simbólico. Quando o Padre Brennan tenta avisar o Robert Thorne, a primeira vez também, ele aparece em um plano que ele tá no fundo e na frente tem uma foto da família Thorne. O que também é simbólico porque nesse momento é o padre tentando contar pro Robert Thorne a notícia que vai arruinar a família dele. Tem outra cena de conversa do Robert com o padre, que é gravada num parque, que também é muito bem filmada. Quando o padre finalmente fala do sobrenatural, o ângulo muda para um
plongé, plano holandês torto pra deixar tudo muito mais esquisito e fora do normal ali. Eu até fiz algumas reclamações aqui, mas foi tudo coisa pequena. Acho que se eu tiver uma reclamação de verdade desse filme, é que eu não sou tão fã assim do ato final. O Robert e o fotógrafo vão lá parar em Jerusalém para encontrar com um professor enredo. Aí a investigação deles acaba e eles passam a ter um objetivo, que é fazer um ritual para matar a criança. E depois da morte do fotógrafo, o filme perde um pouco o gás pra mim. Tem uma luta muito extensa do Robert Thorne com a babá que eu acho bem desnecessária, e eu acho fraco que o roteiro acaba com o Robert Thorne tomando tiro de uns policiais aleatórios. Eles nem têm muita desculpa pra estar na trama, eles saem do nada. O Robert passa de carro muito rápido e os policiais decidem perseguir ele pelo meme e acabam matando ele no final. Essa parte toda da perseguição policial me parece bem mal colocada, e depois eu li na internet que o roteiro original tinha o Robert completando o sacrifício e matando o Damien. Mas os produtores decidiram trocar pra um final pessimista, que o Damien sobrevivesse, justamente pra poder ter continuação. Então acho que essa parte zoneada dos policiais, que parece que saiu do nada, provavelmente é o que é mesmo, uma cena que saiu do nada pra terminar o roteiro de outro jeito. Mas enfim, acaba que o final pessimista é um final muito bom, e o filme termina em um tom de terror muito melhor do que se ele tivesse terminado com tudo dando certo. E é isso, ele virou um clássico, né? É isso que é A Profecia, é um grande clássico do cinema. Não tem muito mais o que falar, é um filme muito bom e eu acho que todo mundo que se diz cinéfilo tinha que assistir ele pelo menos uma vez. E acho que é isso, pessoal. Até a próxima.